maravilhosa, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou mais uma vez aqui nesse canal Bate-Papo de Mulher. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e quero falar nesse canal um pouquinho sobre a vida sentimental. Eu sou uma pessoa que teve a vida destruída na vida sentimental. Chegou um momento na minha vida que eu achei que eu não nasci para ser feliz nessa área. E eu pensava também que tinha dedo podre, né? Assim que as pessoas falam, eu tenho dedo podre. Apesar que eu não tive muito relacionamento, mas o relacionamento que eu tive, não fui feliz. E aí comecei a analisar a minha vida. E hoje esse vídeo eu quero falar com você sobre essa situação espiritual. Você sabia que pode ser que você não é feliz na vida sentimental por causa da vida espiritual? A vida espiritual, gente, ela é maior do que essa vida nossa que nós vivemos. Esse plano físico, mas nós achamos que a vida física é maior porque nós conseguimos enxergar. O mundo espiritual a gente não consegue tocar, mas a gente consegue sentir e ser influenciado por ele. Então, se você não sabe, eu sou cristã e a minha vida é muito baseada pela Bíblia, tá? Eu não quero trazer aqui conteúdos religiosos, porque às vezes as pessoas não gostam, mas eu estou falando de Deus, né? Deus não é religião. Religião foi feita por mão de homens, né? Deus é a graça, Jesus Cristo é a salvação eterna. Então, nós que acreditamos em Deus, sabemos que nós somos influenciados pelo mundo espiritual, tanto do lado bom como do lado mal, tá bom? O lado bom é Deus, o lado mal é o nosso inimigo, né? Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Esse mundo espiritual, muitas vezes, ele interfere na nossa vida física aqui na Terra, na vida financeira, na saúde, na vida sentimental, tá bom? E nós temos que entender isso. Às vezes você é uma pessoa que já tem alguma idade aí, já tem procurado ser feliz na vida sentimental e não consegue. Enquanto uma pessoa está indo tudo bem e de repente dá tudo errado. Já conheceu uma pessoa, estava feliz e aquela pessoa te traiu. Se casou e é infeliz no casamento, né? E você às vezes não entende. Aí você começa a olhar a sua vida, a sua família, você vai perceber que a sua avó também casou, se separou, não foi feliz. Sua mãe casou, se separou, não foi feliz. Ou suas tias, seus tios. Você começa a observar que a sua família é poucos casais que são felizes na vida sentimental. E aí você começa a analisar e vai entender que há um foco aí espiritual. Pode ser que isso que você está vivendo hoje, um casamento infeliz, um casamento destruído, ou uma vida sentimental destruída, pode sim ter um lado espiritual. E aí você precisa se posicionar para que você venha vencer. Eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu me casei com 21 anos e aparentemente tinha tudo para eu ser feliz. Um rapaz bom, trabalhador, de uma família boa. Meus pais, né, na época ainda meu pai era vivo, ele gostou do rapaz, né, que eu levei lá na minha casa. Eu orei ao Senhor para que esse casamento desse certo. E aí me casei e após alguns anos de casamento, já começou a ter umas mudanças, né? Já começou a entrar frieza, já começamos a viver como se fossem dois amigos. Ele começou a se desligar de mim, querer estar com a família. E ali foi entrando uma situação que quando eu vi, o casamento tinha sido destruído. Eu era muito feliz naquele casamento, vivia sozinha. Eu falava para ele que eu era viúva de marido vivo, né? Você já viu essa frase? Tinha uma aliança, mas não tinha um marido. Vivia sozinha, tinha meus 3 filhos. Onde eu dava era eu e esses filhos sozinhos, crianças, né, que sempre estavam comigo, e eu me sentia só, não tinha nenhum companheiro para dividir a vida, para conquistar as coisas, para se planejar junto. Um ia para um lado, um ia para o outro. E interessante, eu era religiosa, eu ia na igreja, mas só ir na igreja não resolve, tá? Durante muitos anos eu fui só religiosa. Hoje eu sirvo a Deus de todo o meu coração e entendo como é servir a Ele. Aprendi com a palavra, tá? Tá até a Bíblia aqui, tem o canal que eu falo sobre a palavra de Deus, né? Eu sempre estou buscando direção da palavra, direção em Cristo Jesus. E ali eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. E aí me vi fardada a ficar sozinha o resto da minha vida. Comecei a analisar a minha família, comecei a ver Satanás querendo destruir a vida dos meus irmãos, né? Que também eram casados. 2 pessoas, nós somos em 5. Então, vamos dizer assim, nós nos casamos, os 5 se casaram, 2 pessoas, eu e minha irmã, tivemos a nossa vida destruída na vida sentimental, e os meus irmãos, né, teve uma situação também deles perceberem que o inimigo queria destruir a sua vida sentimental, o seu casamento, só que como os dois, né, um casal quando pensa junto, quando vai para o mesmo caminho, quando crê em Deus, busca junto, o inimigo não tem como destruir, entende? Então, nesse caso,
esses meus irmãos buscaram em Deus. Teve um irmão meu que quase teve o casamento destruído, então a minha cunhada com o meu irmão foram buscar ajuda espiritual, foram orar, fizeram campanha e a vida sentimental deles foram restauradas. No meu caso, eu servia a Deus, confiava em Deus, acreditava nas coisas de Deus. O outro já não acreditava muito, né? E achava que aquilo era besteira. Cheguei a ter sonhos, Deus começou a me mostrar que meu casamento ia ser destruído. Eu ia falar e a pessoa falava que era besteira minha, que eu estava doida, que não tinha nada a ver. E eu, por não ter sabedoria, na época eu não conhecia, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, tá? Então eu comecei a pensar, é mesmo. E ainda como eu era religiosa, cheguei a perguntar para algumas pessoas, né, da religião, e elas diziam que não tem, isso não existe, maldição hereditária não existe, que quando você aceita Jesus e está indo na igreja, vai na igreja, volta, cumpre ali um ritual, não tem como, né, o inimigo destruir sua vida. Eu acreditei nisso e não sabia que a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas contra principado e potestade. A palavra de Deus também diz que há demônios que só saem com jejum e oração. Então nós entendemos pela palavra que existe uma guerra, que Jesus Cristo já conquistou tudo na cruz, não é? Quando ele morreu ali, quando ele ressuscitou, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas há uma situação, nós temos que tomar posse daquilo que é nosso direito em Cristo Jesus. Então só ser religioso não muda a história de ninguém. Esse vídeo é algo sério, você precisa colocar isso na sua vida, tá? Se você quer ser feliz, hoje eu estou falando da vida sentimental, mas em todas as áreas, na saúde, na sua vida profissional, financeira, em todas as áreas. O inimigo sempre estará trabalhando para destruir a sua vida. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você seja feliz. Ele não quer que você seja salvo, liberto em Cristo Jesus. Então ele vai trabalhar para que você não seja feliz. A vida sentimental e a vida financeira é uma área que o Satanás trabalha muito. Porque através dessas áreas ele destrói todas as outras. Entende? Então quando ele destrói a sua vida sentimental, você está triste, está desiludido com a vida, vai atingir todas as outras áreas. Aliás, uma área, ela é interligada à outra. Se você está doente, a sua saúde está afetada, pode atingir as outras áreas. A vida financeira pode atingir as outras áreas. Então ele vai trabalhar e ver como que ele pode te destruir. Ele vai ver o seu ponto fraco, onde ele pode entrar, as brechas que tem na sua vida, ele vai trabalhar. Então na minha vida na minha vida Satanás entrou e destruiu porque havia brechas, havia falta de fé, eu era apenas religiosa, eu não sabia lutar, eu não sabia das armas espirituais que eu tinha em Cristo Jesus. Eu não sabia que essas coisas espirituais poderiam me afetar. E aí veio toda uma situação, a maldição hereditária que tinha na minha família. Eu vi ali pessoas que casaram e se separaram, pessoas que já casaram 2, 3 vezes na família, pessoas que se casaram e nunca se separou e nunca mais foi feliz na vida sentimental, pessoas que estão casadas e são infelizes na vida sentimental. Então é uma bagagem muito grande na minha família. E eu comecei a analisar aquela situação e vi até mesmo pessoas próximas a minha, né, que casou e depois casou com um homem bom e de repente aquele homem mudou e houve ali uma separação e essa pessoa nunca mais restaurou a sua vida sentimental. Eu vi o caso também da minha irmã que passou por esse processo, a vida foi destruída, deu brecha, o inimigo entrou e até hoje não conseguiu restaurar a vida sentimental. E eu estava fadada da mesma situação. E um dia eu comecei a analisar isso, eu comecei a buscar, eu falei assim, eu tenho alguma coisa errada. Me mostra o que está acontecendo. E Deus começou a abrir a minha visão para que eu pudesse entender que na minha vida havia um espírito maligno trabalhando para que eu não fosse feliz na minha vida sentimental. E um dia eu comecei a orar e o Senhor me mostrou em sonho. Eu tive um sonho, eu vi o inimigo falando comigo, né, naquele sonho, dizendo para mim, você nunca mais vai casar, você nunca mais vai ser feliz na vida sentimental. E eu dizia, eu vou ser feliz sim, eu vou ser feliz sim. E acordei. Tenho todo um sonho, né? Não vou contar todo o sonho para não ficar muito grande o vídeo. E ali aquilo me despertou mais. E eu comecei a buscar e Deus falou assim, eu não aceito essa situação na minha vida. Eu não aceito esse decreto de vida destruída sentimental na minha vida. Eu sou tua serva. Me ajuda, me mostra. E eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a jejuar. E nesse propósito, eu comecei a pedir ao Senhor que Deus trouxesse uma pessoa para a minha vida. Que Deus restaurasse a minha vida sentimental. Eu era uma pessoa muito triste nessa área. Eu lembro que eu andava com meus 3 filhos, imagina, mesmo casada naquela época ainda, andava com meus 3 filhos sozinha. Ia passear,
planejava a minha vida sozinha, era muito infeliz. E quando houve aí a separação, a destruição mesmo da minha vida sentimental, me tornei uma mulher divorciada, rejeitada, até mesmo na igreja, porque às vezes você sabe que uma mulher divorciada, uma pessoa divorciada, às vezes é rejeitada, né, pela sociedade. Eu tinha vergonha quando as pessoas me perguntavam, você é o quê? Eu sou divorciada, sabe? Aquele peso na minha vida. Eu falei, Deus, eu não tinha sonhado com aquilo. Eu me guardei, eu me preservei para ter um casamento na presença do Senhor. Eu orei, eu pedi ao Senhor. E para mim era uma coisa assim que era uma decepção. Eu falava, Deus, eu orei, eu pedi ao Senhor que o Senhor preparasse, mas a gente não entende uma coisa. O Senhor às vezes entra com providência, prepara, traz para nós a nossa bênção, mas se nós não souber cuidar, lidar com a situação, nós podemos perder a nossa bênção. Então ali, como eu não tinha sabedoria, como tinha brechas abertas, como eu não sabia lutar com armas espirituais, a minha vida foi destruída. Então quando eu comecei a ter sonhos que aquele casamento ia ser destruído, eu cheguei a falar e a pessoa dizia para mim que era besteira, que eu estava ficando doida, que isso não existia. Então eu comecei a buscar em pessoas da igreja, perguntar, e a pessoa dizia, não, isso não existe, a gente que é da igreja, que serve o Senhor, não existe maldição nas nossas vidas, né? E aí eu me deixei levar para aquela situação e minha vida foi destruída. E aí eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor restaurou a minha vida. Começou a trabalhar na minha vida, comecei a pedir ao Senhor e o Senhor entrou com providência. E quando foi um dia, eu não vou contar todo o testemunho, já tenho aí no canal, né, um pouquinho do que Deus, como Deus trouxe essa pessoa para minha vida. O Senhor entrou com providência e trouxe uma pessoa que hoje é o meu esposo, né? Eu estou casada já tem 3 anos. Deus restaurou a minha vida sentimental. Hoje eu me sinto feliz na presença do Senhor, né? Eu lembro que eu me comparava com as outras mulheres. Eu achava que é porque eu era feia, que é porque eu não nasci para ser feliz nessa área. Eu pensava que isso não era para mim, que algumas pessoas até me diziam, deixa eu beber um pouquinho de água. Algumas pessoas até me diziam que o amor não existe. Eu também fui essa pessoa que comecei a pensar que os homens não prestam, que casamento feliz é só em novelas, em filmes. Mas um dia eu comecei a falar com Deus, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história. Eu não quero passar, eu falava, Deus, será que eu vou passar por essa vida e nunca vou saber o que é ser feliz? Porque mesmo quando eu namorei, noivei e me casei, eu nunca fui feliz na vida sentimental. Aquela pessoa era muito fria, a gente não teve aquele envolvimento do que eu esperava que era um casamento. Aquele homem que ama, que cuida, sabe, que está ali do seu lado, que está ali para tudo que der e vier, que você pode sentir segurança nele, porque ele é o homem da casa. Então eu não tinha essas coisas, nunca tive. Então eu não sabia, eu via as pessoas, às vezes eu lembro que eu ia para um shopping com meus filhos e sentava, via os casais sentados, conversando, família, né, o homem, a mulher e os filhos passeando. Meus olhos enchiam de lágrimas, porque eu olhava e falava, meu Deus, queria tanto viver isso, queria tanto isso para mim. E eu me sentia muito triste nessa situação. Então um dia eu me revoltei com isso. Comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor, comecei a jejuar, comecei a me posicionar. E aí Deus começou a usar pessoas para dizer que Deus ia restaurar minha vida sentimental. E um dia Deus entrou com providência na minha vida sentimental. Então essa mensagem que eu quero deixar aqui no canal é para que você analise a sua vida. Se você é essa pessoa que tem vindo de vários relacionamentos que não dão certo, se você é essa pessoa que é casada e hoje se sente assim feliz, há muitas brigas, há uma frieza, né? Você percebe que o casamento está sendo destruído, pode ter um cunho espiritual. Você precisa se levantar na presença do Senhor. Busca ajuda, se você de repente tem uma igreja próxima a você, vai lá, conversa com o pastor, busque alguém para te ajudar em oração. Você mesmo pode fazer isso. Você precisa ter fé. Eu mesmo comecei a me mover por mim mesmo. Comecei a orar, comecei a entrar no meu quarto, falar com Deus, comecei a repreender. Você precisa usar a autoridade que nós temos em Cristo Jesus, começa a orar. Senhor, eu não aceito, Pai, essa situação na minha vida sentimental. O meu casamento está com uma frieza, eu estou percebendo meu marido longe de mim. Eu repreendo esse espírito que entrou no meu casamento trazendo a destruição. Eu profetizo em nome de Jesus restauração da minha vida sentimental. Eu profetizo em nome de Jesus meu marido mudado, meu marido sendo o homem que eu sempre sonhei.
você. E você começa a orar, começa a profetizar na sua vida, na sua casa, na sua família. E você que ainda não é casado, né, tá orando o Senhor, começa a profetizar. Se tiver algum espírito maligno trabalhando, segurando a minha vida sentimental, eu repreendo agora em nome de Jesus, sai. Você começa a usar a autoridade, você vai ver Deus mostrando para você. Você vai sentir o mundo espiritual se movendo ao seu favor. E você vai ser feliz na sua vida sentimental. Amém? É isso. Eu vou deixar para você esse vídeo. Pense nisso. Analise. Há situações que são erros nossos, que é a parte física. Você conheceu uma pessoa, você já percebeu ali que aquela pessoa era fria, uma pessoa grossa, tratava mal a sua mãe, e mesmo assim você se casou. Eu vou casar porque ele vai mudar. Cuidado com essas brechas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, mas há coisas que nós mesmos damos os passos, nós estamos vendo que aquilo não é bom, mas nas mulheres temos muito essa mania, né? Eu vou mudar ele, eu vou ajudar ele a crescer. Eu caí nisso também. Mas com o tempo, com as experiências da vida, a gente vai aprendendo que não é dessa forma. Pode ser que você não é feliz na vida sentimental, porque há algo espiritual trabalhando para destruir a sua vida. Então se levante na presença do Senhor, peça a Ele que te dê sabedoria, abra a sua visão, busque ajuda espiritual, se posicione você também orando, profetizando, repreendendo e declarando que Deus vai mudar a sua história. Espero que muito em breve eu vim ouvir o seu testemunho aqui também no canal, tá bom? É isso, vou deixar esse vídeo para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.